Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do canal SBT Esporte Rio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Vascão da Gama, que estreia amanhã, né? Amanhã pela Sul-Americana. O Vasco que ainda não tem um time bem legal para essa competição, mas acreditamos aí que ao longo da competição o Vasco vai se moldar e tentar chegar pelo menos nas fases mata-mata aí, que tem muito time brabo aí, né? Atlético Mineiro, tem Cruzeiro, tem Corinthians. Não vai ser fácil não, né, galera? Mas dá pro Vasco chegar. E o Vascão, Pedrosa? Também estreia na Sul-Americana. Pega o Melgar esse jogo amanhã. E antes da viagem, o Tietê falou com a Vasco TV sobre essa partida. Fala, Tietê. Bom, a gente sabe que a estreia dá uma ansiedade um pouco maior, né? Talvez também por ter um bom tempo que o clube não disputava assim competições sul-americanas, e acho que a gente se preparou bem, a gente está preparado para essa estreia fora de casa. Sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente se sente preparado para ele. Ô Pedrosa, e o Pedrinho também, além desse jogo Melgar, todo mundo comentando, né? Amanhã é o jogo do Vasco, a estreia, mas o Pedrinho teve uma fala sobre São Januário. O que aconteceu, Pedrosa? O Pedrinho disse que enviou uma carta para fazer o mando de jogo contra o Flamengo na partida em São Januário. E essa partida acontece já agora nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. É dia 19, né, gente? Exatamente. O Vasco da Gama é uma equipe que, na minha visão, é historicamente prejudicada porque não consegue jogar em casa, é o único clube do Brasil que é punido por não ter casa. O Maracanã, que é digamos assim, a casa do futebol carioca, que eu defendi tanto assim aqui no Campeonato Carioca, quando estava 50-50, porque isso era previsto em regulamento, na minha visão, era uma coisa natural, mas desde os últimos anos, quando a dupla Fla-Flu assumiu o Maracanã, a dupla Fla-Flu sempre dificultou o Vasco da Gama de jogar no Maracanã. Há anos o Vasco, que foi o primeiro campeão carioca dentro do Maracanã e teve o direito de escolha do seu lado, não pode jogar do seu lado porque o Fluminense não deixa. Há anos o Vasco tem que entrar na justiça, o que é um absurdo, para poder jogar no Maracanã os jogos, pouquíssimos jogos, alguns jogos que o Vasco escolhe e que obviamente não prejudicam o gramado, e a dupla Fla-Flu cisma em colocar a culpa no Vasco em relação ao gramado. E dessa vez o Pedrinho falou isso muito bem, que estacionamento, camarote, tudo que tem direito a um mandante no Maracanã seria, na verdade, para o Vasco de visitante, mesmo tendo a condição de mandante. Então mandar o jogo no Maracanã não faz sentido para o Vasco no novo Maracanã. Esse Maracanã, que inclusive nem mesmo o nome mais deve ser do Maracanã, porque Fluminense e Flamengo negociam os name rights do Maracanã. Então, o Maracanã que a gente conheceu do futebol carioca, infelizmente ele não existe mais. Eu sou um grande defensor da memória do futebol carioca, acho que não tem nada mais gostoso de se ver no futebol carioca do que a torcida dividida, o clássico 50-50, acho que isso realmente faz parte da nossa cultura. É lindo. Mas antes de cobrar o Vasco da Gama sobre qualquer posicionamento, os próprios torcedores de Flamengo e Fluminense têm que cobrar os próprios clubes, porque o Vasco foi escanteado no Maracanã durante todo esse tempo. Então, nesse momento, entendo completamente a postura do Pedrinho de querer mandar o jogo em São Januário, não com torcida única, como muita gente está falando. Ele quer mandar o jogo em São Januário, 90-10. E de quem é essa responsabilidade? Do BEP, da polícia, que tem que garantir a segurança dos torcedores do Flamengo quando o jogo for em São Januário. Porque o Vasco não pode ser punido porque não tem casa, porque tem casa. E outra coisa, tem jogo contra o Corinthians, no domingo agora eu estive lá, jogo contra o Santos. Corinthians, então, tem um histórico de brigas com a torcida do Vasco perverso, É verdade, gigante. Né? E eles garantem a segurança para o jogo contra o Corinthians, garantiram a segurança para o jogo contra o Santos, estava lotado lá o setor do Santos. Por que não pode garantir a segurança para o Flamengo e para o Fluminense? Então, com todo respeito, eu acho que essa responsabilidade é muito mais do BEP, a incompetência dos órgãos públicos de não garantir a segurança do Vasco, só querer jogar em sua casa. Ele não pode ser prejudicado por ter casa. Ô, Venê, você colocou em suas redes sociais a resposta do Flamengo, porque você tem 30 segundos, você consegue falar? Vamos você resumir. É bom nisso, o problema é que na fala do Pedrinho ele acabou dizendo que se precisar vai pedir para jogar em torcida única. Mas não pediu. Tudo bem, se precisar. O Flamengo não é contra jogar em São Januário, muito pelo contrário. Eu inclusive, acho que o Vasco tem que jogar em São Januário, porque é a casa dele. O BEP precisa garantir a segurança. O Flamengo não é contra jogar em São Januário desde que tenha segurança para os seus torcedores. O Flamengo só é totalmente contra, em caps lock, em caixa alta, futebol carioca com torcida única. Muito bem, a gente também, né, gente? A gente não quer isso. O Vasco, ela merece o prêmio de melhor torcida do mundo. Ela tem feito por onde? Independente se o time corresponde ou não. Ontem correspondeu,
com exceção aquele erro do Paulinho, que acontece, erro de passe, mas foi muito bem aproveitado pela equipe do Santos, né? Tomamos um susto, terminou o primeiro tempo 1-0 para o Santos, e isso aí, sem dúvida, criou uma expectativa muito ruim em São Januário. Só que, no segundo tempo, numa jogada que tem sido muito característica do Vasco da Gama, né? A bola aérea, Lucas Piton para o Verratti, né? A gente tem que aproveitar aquilo que nós temos de melhor. O que nós temos de melhor? O excelente cruzamento do Lucas Piton, que caiu bastante no final da temporada do ano passado, não fez um bom campeonato carioca, mas ontem foi super importante fazendo os cruzamentos, importante também na marcação, jogando muito bem. Os dois laterais, o Paulo Henrique também jogou muito bem. E na hora do gol do Nuno, foi um passe, um outro lance também, que o goleiro do Santos fez um verdadeiro milagre na cabeçada do Verratti. Dá para a gente dizer que o Lucas Piton estreou com o pé direito, embora ele seja canhoto. Acho que foi muito positivo essa vitória do Vasco. O único carioca a vencer na rodada. Poxa, Edmundo, já está empolgado? Não estou. Está sem áudio, gente? Espera aí. Não sei por que está chegando sem áudio para você aí, o Box. Box não, Marcelo Almeida. Para os demais aqui, acho que está ok, né? O áudio está bom. Fundamental, né, começar com uma vitória. O único carioca que venceu na rodada, já que Botafogo e Flamengo empataram, o Fluminense perdeu. Inclusive, o Fluminense dispensou o técnico. Isso aí me dá uma ideia de que o planejamento para a temporada não foi bom. Não pode se detectar que o técnico é ruim na primeira rodada do campeonato, ainda mais jogando contra uma equipe fortíssima que é o Fortaleza, lá no Castelão. Mas, enfim, problemas do Fluminense. Vamos comemorar que o Vasco é o time que conseguiu, o único time que conseguiu, o único time carioca que conseguiu vencer. Claro que a gente tem que respeitar a equipe do Internacional, né? O Palmeiras é candidatíssimo. E o Fortaleza, que com o Vojvoda, eu estou dizendo aí os times que enfrentaram os cariocas. Acho que o Vasco foi o que enfrentou o time mais possível de ganhar, em casa, uma festa lindíssima ali do lado de fora no São Barreira. Depois, em São Januário, ainda uma festa ainda mais linda. Cara, eu hoje encontrei o Cláudio, né, o Sirizinho. Ele está todos os dias vestido de Vasco lá na academia. E ele passou por mim e falou: é muito bom ser Vasco. Eu sei que é só a primeira rodada, eu não estou empolgado, até porque acho que o Vasco terá bastante dificuldade nesse campeonato. Não acho que esse time é fantástico, mas é uma construção de um time bom. Gostei do Maurício Lemos, acho que o João Vitor teve uma atuação melhor porque tinha um zagueiro experiente ali ao seu lado para que desse as melhores dicas. Acho que ainda temos que melhorar ali no setor de meio campo, mas o Hugo, na hora do primeiro gol, dá um passe brilhante, né? Se fosse ele, o camisa 10, a gente ia ficar maravilhado com o passe que deu o Hugo, assim como está todo mundo enaltecendo muito a batida de falta do Payet na hora do gol do Verratti. Claro que foi muito bem batida mesmo, aproveitou o que nós temos de melhor, a batida na bola do Payet,
o cabeceio do Verratti. O futebol é assim, não tem uma ciência exata, não é uma receita de bolo, vamos fazer isso, 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 nós vamos ganhar. Nós temos que ter repertório. E o nosso repertório é esse, o cruzamento, bola aérea, para a gente aproveitar a excelente fase, não é uma fase, porque desde quando chegou, e assim fez gol na estreia, o Verratti tem sido sempre o nosso goleador em todos os campeonatos em que o Vasco participa. Então, eu não tenho dúvida que ele é uma verdadeira realidade, é um jogador muito identificado com a torcida e está sendo muito bem remunerado por isso. Então, eu acho que é uma junção perfeita aí de quem está satisfeito com o clube e o clube satisfeito com ele. Então, todo mundo reclama, né, que ele, com a bola nos pés, não é um Romário, um Roberto Dinamite, um Evair, né? Só para citar aí alguns jogadores que foram centroavantes marcantes na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas ele tem as suas valências, né? Muito aguerrido, muito determinado, muito vibrante, e na bola aérea é quase que imbatível, né? Acho que é o melhor cabeceador aí do campeonato. Então, ontem eu fiquei muito feliz mesmo, porque o Vasco venceu e convenceu. O Santos mostrou muita vontade, muita disposição, muito bem treinado pelo Pedro Caixinha, mas sem as suas principais estrelas, né? Sem o Soteldo, que eu nem acho nada demais, acho que ele é bom jogador, não acho ele um craque que desequilibra jogos, mas eu acho ele um bom jogador. E o Neymar, que é o grande craque, que esse sim desequilibra. O fato dele não estar em campo contribuiu bastante para que o Vasco conseguisse a vitória, porque teve momentos ali que o Santos foi superior na partida e poderia abrir 2-0, até mesmo quando empatou, e o Léo Jardim evitou o segundo gol da equipe do Santos, até que veio a falta, muito bem cobrada pelo Payet, e a presença diária, o oportunismo do nosso querido Verratti. Então, é uma vitória para a gente comemorar bastante. Meio de semana tem Sul-Americana, né? É ruim, porque tem viagem, não sei se o jogo é. É isso aí, galera do Vascão. O jogo não é em casa, né? O Vasco viaja para enfrentar o Melgar. Se eu não me engano, o jogo é na altitude. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente estar conferindo, né? Amanhã, isso. Melgar no Peru. Peru é na altitude, né? Vasco e Peru. Jogo valendo 3 pontos na Sul-Americana. O Vasco precisa conquistar esses 3 pontos. O Melgar não é um bom time, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. Copa Libertadores qualificação. O Melgar foi eliminado, né? Eliminado pelo Cerro Porteño, que não é também um bom time, o Cerro Porteño. O Melgar hoje é o líder do campeonato peruano. Líder do campeonato peruano. Ano passado terminou em terceiro colocado no campeonato. Olha, não é um bom time para nós, né? Mas para eles lá, o Melgar é um bom time para eles, né? Para nós, a gente sabe que aqui o sarrafo aqui no Brasil é um pouco maior. Vamos ver como o Vasco vai se comportar diante desse time aí, né? Tem que vencer, tem que chegar lá, tem que somar pontos, cara. Se você quer se classificar, você vai ter que somar pontos. Vou até dar uma olhada aqui no grupo do Vasco, como é que tá esse negócio aqui. Porque se perder ponto pro Melgar é pedir para ser eliminado, né? O grupo do Vasco tem o Lanús. Lanús é o favorito para passar nesse grupo aí também, junto do Vasco, né? Lanús e Vasco são os dois favoritos para se classificar. Então o Vasco precisa já de cara somar ponto diante do Melgar.
Não dá pra deixar ponto nesse time, não.